Você olha para esse carro, um Chevrolet Impala 1964. À primeira vista, ele pode parecer apenas mais um clássico americano dos anos 60. Um carro grande, longo, cromado, com um enorme motor V8. Mas quando esse carro começa a se mover assim, a história muda completamente. Porque esse não é apenas um carro clássico, esse é um 6'4". E dentro da cultura lowrider e do hip hop da costa oeste americana, o Impala 64 se tornou muito mais do que um automóvel. Ele virou um símbolo de estilo, de identidade. De orgulho e principalmente de uma cultura que aprendeu a fazer um carro literalmente dançar. Mas como um Chevrolet Impala 1964 acabou se tornando um dos carros mais importantes da cultura lowrider e do hip hop. E porque esse carro aparece ligado a nomes como Dr. Dre, Eazy-E, Snoop Dogg e Ice Cube. É assim que a gente vai descobrir hoje. Para entender por que o Impala 64 se tornou tão importante, primeiro precisamos voltar algumas décadas. O Chevrolet Impala surgiu em 1958. Naquela época, ele representava exatamente aquilo que os Estados Unidos gostavam de mostrar: tamanho, luxo, potência e muito cromado. Mas foi principalmente entre 1961 e 1964 que o Impala ganhou uma identidade visual que acabou marcando para sempre a história dos carros americanos. É o modelo de 1964. Esse aqui tinha algo especial. A carroceria era longa, as linhas eram limpas, o carro tinha presença. E aquele visual enorme fazia dele uma verdadeira tela em branco para quem queria personalizar. Pinturas especiais, pin strips, cromados impecáveis, rodas diferenciadas e, claro, suspensão hidráulica. Mas o que transformou o Impala em um verdadeiro ícone não foi apenas o carro, foi o que as pessoas fizeram com ele. Mas porque justamente o Impala 64 se tornou tão importante. Porque ele tinha praticamente tudo que uma cultura lowrider procurava. Uma carroceria grande, linhas elegantes, muito espaço para personalização e uma presença que poucos carros conseguem ter. O Impala não precisava ser agressivo, ele não precisava parecer um carro de corrida. Ele simplesmente chegava. E todo mundo percebia. Com a pintura certa, o cromado brilhando e uma suspensão hidráulica trabalhando, o carro se transformava completamente. Era um clássico americano, mas também era uma obra de arte. E, para muita gente, o Impala 64 acabou se tornando uma forma de expressão. Cada carro contava uma história diferente. A pintura, as rodas, o interior, os detalhes cromados. Tudo tinha um significado. Por isso, o lowrider nunca foi apenas sobre deixar um carro bonito. Era sobre identidade. Era sobre mostrar quem você era. E também sobre representar de onde você veio. E foi justamente aí que o Impala começou a se conectar com outra cultura que estava crescendo rapidamente na costa oeste, o hip hop. Principalmente o som de Los Angeles. Na década de 1980 e principalmente nos anos 90, artistas como Eazy-E, Dr. Dre, Ice Cube e Snoop Dogg ajudaram a construir uma identidade musical completamente diferente. O som da costa oeste tinha uma estética própria. Tinha o G-Funk, tinha os graves fortes, tinha os carros, as ruas, o sol da Califórnia e, é claro, os lowriders. O Impala 64 passou a aparecer em videoclipes, nas ruas e na própria linguagem do hip hop. E o famoso 6'4" começou a se tornar uma imagem muito forte dentro dessa cultura. Quando você escuta músicas como Let Me Ride, do Dr. Dre, It Was a Good Day, do Ice Cube, Naughty But Tang, do Snoop Dogg, G&Juicy, do Snoop Dogg, ou até Boys in the Hood, de Eazy-E, você começa a perceber que os carros não estão ali por acaso. Eles fazem parte da narrativa. O carro representa liberdade, estilo, status e aquela sensação de simplesmente sair dirigindo pelas ruas da Califórnia com o som tocando e a cidade passando pela janela. O Impala 64 acabou se tornando uma das imagens mais fortes dessa cultura. E é exatamente por isso que nomes como Dr. Dre e Eazy-E fazem tanto sentido ao lado desse carro. Eles não estão na história simplesmente porque eram rappers famosos. Eles representam uma época, uma cidade e uma cultura. O hip hop da costa oeste não criou a cultura lowrider, mas ajudou a levar essa cultura para o mundo inteiro. E quando o Impala 64
apareceu associado a esses artistas e a estética do G-Funk, ele deixou de ser apenas um carro clássico americano. Ele se tornou uma imagem. Você olhava para aquele carro baixo, brilhando, andando pelas ruas, e imediatamente pensava na costa oeste. Pensava em Los Angeles, pensava no hip hop. Pensava naquele som grave tocando enquanto o carro deslizava lentamente pela rua. E talvez seja justamente essa a grande força do Impala 64. Ele conseguiu representar várias coisas ao mesmo tempo. Para algumas pessoas, ele é um clássico americano. Para outras, é um lowrider. Para outras, é o famoso 64. E para uma geração inteira, ele é simplesmente o carro que aparece na memória quando alguém fala em hip hop da costa oeste. Mas existe uma outra forma pela qual muita gente conheceu essa cultura, mesmo sem perceber. Se você jogou o GTA San Andreas, provavelmente se lembra do Savannah. O carro do jogo é uma representação fictícia de um lowrider clássico. Ele não é literalmente um Chevrolet Impala 1964, mas claramente carrega a inspiração visual dos grandes clássicos americanos desse período. E o mais legal é que o jogo não colocou simplesmente um carro baixo na garagem. Ele colocou toda uma cultura dentro do jogo. Você podia pegar o Savannah, levar para a oficina, instalar a suspensão hidráulica e depois partir para uma missão que, para muita gente, ficou marcada na memória. A competição de lowriders. E aí começava a parte mais divertida. O carro começava a subir, a baixar, pular, e você precisava controlar os movimentos no ritmo da música. Na prática, você estava fazendo o carro dançar. E talvez muita gente que jogou GTA San Andreas naquela época nem soubesse exatamente de onde aquela cultura vinha. Mas o jogo apresentou o lowrider para milhões de pessoas ao redor do mundo. E para muita gente, a primeira vez que teve um contato com esse estilo de carro foi justamente ali, no meio de uma missão do GTA. E talvez essa seja uma das coisas mais interessantes sobre o Impala 64. Ele começou como um grande carro americano dos anos 60. Depois foi adotado e transformado por uma cultura que criou uma identidade própria. Mais tarde, apareceu no hip hop. Foi eternizado em músicas e videoclipes. E depois chegou aos videogames. Hoje, um Impala 64 lowrider pode ser encontrado em diferentes partes do mundo. Mas quando você olha para um desses carros, você não está olhando apenas para uma máquina. Você está olhando para décadas de história, para a cultura chicana, para a Califórnia, para a música, para o hip hop, para a criatividade de pessoas que pegaram um carro clássico e transformaram completamente o significado dele. E talvez seja justamente por isso que o 64 continue sendo tão especial, porque existem muitos carros clássicos bonitos, mas poucos conseguem representar uma cultura inteira. O Chevrolet Impala 64 começou como um grande clássico americano, mas com o passar dos anos ele se transformou em algo muito maior. Virou um dos maiores símbolos da cultura lowrider. Virou parte da identidade do hip hop da costa oeste. Virou o famoso 64. E para muita gente, virou até uma lembrança de infância jogando GTA San Andreas e tentando fazer um lowrider dançar na competição. No fim das contas, talvez seja exatamente isso que torna esse carro tão especial. O Impala 64 não foi apenas modificado. Ele foi reinterpretado. Cada cultura que abraçou esse carro colocou um pouco da sua própria identidade nele. E o resultado foi um dos automóveis mais reconhecíveis da história da cultura americana. Um carro que pode estar parado, mas que parece estar sempre em movimento. Um carro que pode estar baixo, mas que acabou se tornando gigante na cultura popular. Esse é o Chevrolet Impala 1964. O carro que virou o símbolo do lowrider. E um dos maiores ícones do hip hop da costa oeste. E agora eu quero saber de você. Qual foi a primeira vez que você viu um Impala 64 lowrider? Foi um videoclipe? Em alguma música de hip hop? Em um filme? Ou também na vida real? Ou foi jogando GTA San Andreas? Comenta aqui embaixo, porque eu quero saber qual foi o primeiro contato de vocês com essa cultura. E se você curte carros clássicos, lowriders, muscle cars e as histórias por trás das máquinas que marcaram a cultura popular, já se inscreve no Torque Brutal. Porque aqui, a gente não fala apenas sobre carros. A gente fala sobre a história, a cultura e o motivo pelo qual algumas máquinas se tornam verdadeiras lendas. Nos vemos no próximo vídeo.